falta ele começar a pregar o que Deus me deu. Mas glória a Deus. Irmãos, como é bom quando a gente vê a testificação do Espírito. E tem um Deus nesse lugar. Tem um Deus que tem falado aos nossos corações. Tem um Deus que tem sido fiel. Irmãos, vocês estão com frio? Quem é que pode abaixar um pouco? Eu estou vendo todo mundo tão encolhidinho. Tá, hoje tem dia que tá um calor danado, mas hoje está frio. Então abaixa um pouquinho para a gente não ficar sentindo tanto frio. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 19. Versículo 18. Diz a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 16, versículo 18. Vou começar pelo 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apressando-se os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E, havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Aleluia! Santo é o teu nome. Graças te damos, meu Deus e meu Pai, por essa manhã. Te louvamos e bendizemos o teu santo nome. O interessante, irmãos, que essa palavra vai falar da segunda viagem missionária de Paulo e Silas e Timóteo, que o acompanhava. O interessante é que Deus, ele fala para Paulo, porque aí ele vai dar uma visão para que Paulo pudesse ir atravessar a Macedônia, porque haveria naquele lugar conversão da Lídia, que foi o que o presbítero leu aqui, e fala também do carcereiro e fala da pitonisa, que vai falar de uma jovem, mas o que o Senhor falou ao meu coração nessa manhã? O Senhor falou a respeito da conformidade. Porque se tem uma coisa que a gente precisa estar muito atento, é de não nos conformarmos com os tipos de lutas ou adversidade que vão se apresentando em nossas vidas. Porque aqui está falando da atitude de Paulo, está falando de uma jovem que ela dava lucros aos seus senhores. Então eu acredito que ela era uma jovem aprisionada. Ela tinha donos. E esses donos usavam ela com um espírito de adivinhação para que eles pudessem ter lucro. Porque não está falando que era essa jovem que tinha lucro. Está falando dos donos dela, dos senhores dela que tinham lucro com aquilo que ela adivinhava. E o interessante é que nessa manhã o Senhor estava falando ao meu coração a respeito da conformidade. Porque aqui, quando Paulo chega nesse lugar, que Lídia se converte, que eles fazem a obra naquele lugar, da maneira que Deus tinha dito para ele, eles encontram com essa jovem. E a Bíblia vai dizer que por muitos dias essa jovem, ela falava: esses homens são homens de Deus, esses homens estão sendo instrumentos de Deus. Era uma verdade. Mas só que era um espírito enganador. Era um espírito que estava usando aquela jovem, eu acredito, para que ele se envaidecesse,
para que viesse orgulho, para que eles pudessem estarem ali se vangloriando. E Paulo, ele teve o discernimento que não era de Deus, aquela revelação. Era um espírito de adivinhação. Então chega um momento que Paulo, ele começa a ficar incomodado com aquela situação. A ponto dele parar e ele repreender aquele espírito de adivinhação que estava naquela menina. E a Bíblia vai dizer que de imediato aquela moça é liberta. E de imediato se levantam os seus senhores. Porque aí, se o espírito de adivinhação caiu por terra, os seus senhores já não teriam mais lucros. E aí eles começam a fazer todo o movimento para acusar Paulo e Silas, para que eles pudessem ser presos, serem açoitados. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar do conformismo. Porque muitas das vezes nós estamos vivendo situações, nós entendemos que não é de Deus, e a gente vai se conformando e aceitando. Muitas das vezes vira uma conformidade, e eu começo a dizer, eu falo como eu muitas das vezes falo aqui, que muitas das vezes nós vamos usar isso como uma bengala, como um amuleto na vida da gente. Mas aqui Paulo está falando que ele não se conformou, porque ele sabia, não testificava que aquilo que aquela moça estava falando, ainda que fosse verdade, não era mentira. Eles eram homens de Deus. Deus tinha levado eles para aquela cidade. A obra estava sendo feita, mas ele sabia que aquele espírito não era de Deus, era um espírito de adivinhação. O interessante é que Deus estava falando nessa manhã. Hoje a gente escuta falar assim, eu fui numa palestra de um coach, porque hoje tem de tudo, né? Não estou falando mal contra o coach, mas eu já ouvi dizer que tem... Chega na frente do espelho e fala, eu posso, eu consigo, eu faço. Irmãos, em nome de Jesus, chega na frente do espelho e fala, Senhor, sem ti eu não posso, sem ti eu não consigo, sem ti eu não faço. Só muda, só reverte essa situação, porque hoje a gente entende que sem Deus nós não somos nada, nós não conseguimos nada, nós não fazemos nada. Porque hoje parece que só você chegar na frente do espelho e estar verbalizando isso, a coisa vai mudar, não vai mudar. Só vai mudar se Cristo entrar. Se ele entrar na nossa vida, muda, a situação muda. Esse conformismo, porque chega um momento da nossa vida, por isso que a gente precisa estar buscando, precisa ler palavra, precisa estar em oração, para chegar um momento você discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Deus, ele não é Deus de confusão. Deus não vai trazer nada para nossa perturbação, mas o adversário da nossa alma, sim. E eu preciso entender quando é do Senhor e quando não é. E eu preciso buscar em Deus autoridade. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, mas a minha oração é fraca, a do irmão é mais forte. Não tem oração nem fraca e nem oração forte. Tem a fé que você tem. E se você busca, se você lê palavra, se você caminha, tem autoridade sobre a tua vida sim. Tem discernimento sobre a tua vida sim. Para você começar a falar, isso não é de Deus, eu vou começar a repreender. E é isso que nós precisamos fazer. Não nos conformarmos e começarmos a achar, não, eu tenho que viver desse jeito, tem que ser dessa forma. Porque tem um adversário, porque hoje o Senhor estava falando, filha, unge as mentes das minhas ovelhas. E é isso que nós vamos fazer. Por quê? Porque o adversário da nossa alma, muitas das vezes nós estamos vivendo adversidades, turbulências, aflições. Mas só que a gente precisa entender que ainda que eu esteja vivendo, ainda que seja uma fase, mas não é isso que Deus está me ensinando na palavra dele. Eu até posso estar vivendo, mas eu posso fazer como Paulo fez, eu posso repreender tudo aquilo que não glorifica a Deus, tudo aquilo que me aflige, tudo aquilo que não condiz, tudo aquilo que não glorifica, tudo aquilo que traz perturbação. Porque eu sempre digo, a nossa mente é o nosso pior inimigo, e muitas das vezes a nossa mente, ela vai estar falando, você não vai conseguir, você não vai sair dessa situação. Você não vai trabalhar, a porta não vai se abrir, você não vai casar, você não vai ser mãe, é tantas coisas, tantas informações, tantos bombardeios. Mas Paulo, a Bíblia diz que durante os dias da semana, aquela menina ia atrás dele na cidade falando deles, exaltando eles. Mas eles sabiam
que não era Deus que estava usando, era um espírito, e até aquela moça precisava ser liberta, por isso que Deus levou eles para aquela cidade, para que aquela menina pudesse ser liberta, porque ela trabalhava para os seus senhores, então ela também era escrava, e na hora que Paulo tem esse discernimento, que ele se incomoda, irmãos, em nome de Jesus, tem gente que acha que está vivendo karma, e a gente não acredita nisso. Tem gente que acha, eu nasci para sofrer, está repreendido em nome de Jesus. Você pode até ter sofrido antes de Jesus entrar, mas se ele entrou, a obra agora vai ser diferente. E é isso que nós temos que crer. Porque na maioria das vezes nós vamos nos conformando com a situação. Não vem um estalo do Espírito Santo de Deus falando, isso não é de mim, isso não condiz com a palavra. Então o que eu preciso fazer, irmãos? Tem coisas na vida da gente que a gente precisa pegar um caderninho e começar. Lembra a época de escola que fez o dever errado e que tinha que repetir não sei quantas vezes? Às vezes é necessário você pegar um caderno e começar. Eu sou filha de Deus, eu não nasci para viver o que eu tenho vivido. Eu tenho um Deus que me escolheu, que me chamou, que tem falado, que tem coisas grandes para a minha vida. Nós precisamos, é um exercício diário, irmãos. É um exercício diário para a nossa mente, para que a nossa mente dê comando, para que a gente comece a reagir a algumas situações a qual estamos vivendo, que já nos conformamos, que achamos que é o tipo de vida que Deus tem para cada um de nós. Ele diz que ele tem vida e vida em abundância. Ele não está falando que nós não teremos problemas, mas tem algumas situações que não é dele. Porque aquilo que é patologia nós vamos tratar, mas aquilo que é espiritual só é tratado no espiritual. E não adianta que se nós não tratarmos no espiritual, nós vamos continuar doentes. Então a gente precisa fazer como Paulo fez. Ao invés de estar recebendo todo o sugestionamento de mente, de fracasso, de derrota, que não vai dar certo, que nós não vamos conseguir, ao invés de ir para frente do espelho, falar eu posso, eu consigo, eu faço, eu quero, não, Senhor, sem ti eu não faço, sem ti eu não consigo, sem ti eu não posso desejar nada, porque se não for para glorificar o nome do Senhor. Paulo se incomodou, se incomode. Eu falei de Neemias. Quando Neemias chega na cidade, quando ele faz uma ronda, tem uma hora que você tem que parar e começar a fazer uma retrospectiva. E começar a se observar. Não é o outro, não, para você mesmo. O que está indo? O que não está indo? O que está fluindo? O que não está fluindo? O que precisa acontecer que não está acontecendo? Aonde foi dado legalidade? Aonde precisa ser reparado? Aonde precisa de conserto? É necessário que nós façamos isso. Para que a gente possa entender aonde foi aberto a legalidade ou a brecha, ou aonde tem reparos que precisam ser feitos. Para que o adversário não entre na nossa vida e nós começamos a se conformar com tudo aquilo que ele tem sugestionado a respeito de nós. Somos filhos de Deus. Nós temos um Deus que é vivo, que é poderoso, que é soberano, que eu acredito que todos nós aqui temos promessas desse Deus e ele é fiel para cumprir. Mas tem momento que a gente tem que agir como Paulo agiu, começar a se incomodar. Não, isso não é de Deus. Dentro da nossa casa, algumas situações, perturbações, confusões, lutas, brigas. Quem é que gosta disso? Aquele que não tem família, o intruso. Aquele que veio para matar, roubar e destruir. E aí a gente acha que é normal a confusão, a discórdia, a casa dividida, que a Bíblia diz que ela não subsiste, porque a palavra de Deus é que diz. E a gente vai se conformando. Não, tem uma hora que aquilo tem que começar a nos incomodar. E a gente tem que fazer como Paulo fez, repreender, para que tudo aquilo saia, caia por terra, seja desfeito, as armadilhas, as covas, as maquinações do adversário da nossa alma. Porque aí, mas Paulo tinha unção, tinha autoridade. Mas quem foi Paulo antes disso? Paulo teve um encontro a caminho de Damasco. Paulo se converteu, abriu o coração para Deus e começou a orar, começou a buscar, começou a receber aquilo que Deus tinha para a vida dele. É por isso que nós estamos aqui, nos enchendo, nos abastecendo, para que quando vier esses momentos, a gente saiba discernir
e saiba o que precisamos fazer. Porque senão a gente vai estar sempre esperando do outro, contando com o outro, achando que a oração do outro é mais forte, achando que a oração do outro é mais poderosa, e a gente não exerce aquilo que temos recebido, porque nós nos conformamos com algumas situações. Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação. É necessário que você repreenda tudo aquilo que tem vindo contra a tua vida, contra a tua casa, contra a vida dos teus filhos, contra os teus sonhos, contra os teus planos. É isso que Deus quer. Deus quer nos ensinar através da palavra que há uma autoridade sobre a nossa vida. E muitas das vezes nós não exercemos essa autoridade. Porque a situação, o cenário nos amedronta. Muitas das vezes as vozes nos paralisam, o cenário vai nos amedrontando, nós vamos, ao invés de avançar, a gente recua. Nós não avançamos, nós recuamos, nós ficamos com medo do cenário, da situação, nós não colocamos em prática a fé, a palavra de Deus, a qual nós temos aprendido, não, nós vamos recuando, e na maioria das vezes, eu preguei ontem, vem uma paralisação, nós vamos ficando engessados e se conformando com aquela situação, e o adversário ganhando terreno, atuando da maneira que ele bem quer, fazendo o que ele bem quer, e aonde nós estamos, e o que estamos aprendendo, e o Deus a qual servimos, irmãos. Para que a gente aprende? Para que a gente serve? Para que Deus derrama autoridade e unção sobre as nossas vidas? Se no momento da adversidade, ao invés da gente enfrentar a adversidade, a gente se esconde, a gente recua, a gente fica com medo, a gente sente insegurança. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Se ela está no Senhor, Deus nos dará vitória. Davi teve vitória com aquele gigante. Davi tinha costumes, cuidando das ovelhas. Já tinha matado um leão, tinha matado um urso. 2 animais ferozes, mas era um gigante também. Era um homem com 2 metros e alguma coisa. Era um homem que tinha uma espada enorme, uma armadura enorme. Imagine um homem, e Davi era franzino. Davi, quando Saul oferece para ele a armadura, que ele tenta colocar a armadura dele, e a armadura não cai bem nele porque era tamanhos diferentes, mas Davi tinha a armadura espiritual, que ninguém via, mas tinha uma armadura espiritual sobre a vida daquele menino. Por isso que quando ele chega naquele lugar, que ele escuta aquele gigante afrontando meu Deus, o Deus que eu creio, o Deus de Israel, no meio de um exército, ele se prontifica, ele é chamado de presunçoso pelo seu irmão, já vem o presunçoso. Você adora ver a confusão, né, Davi? E Davi tinha ido lá levar alimento que seu pai tinha mandado, para que ele pudesse ter notícia dos seus irmãos. E chega ali, tem uma situação que tem um exército todo de Saul, homens acostumados com guerra, que se amedrontou com a postura, com a altura do gigante. E quando Davi escuta o que ele está falando do Deus vivo, do Deus a qual nós servimos, ele se incomoda, em nome de Jesus, começa a se incomodar com o tipo de vida que você está vivendo. Começa a se incomodar dentro da tua casa o que está acontecendo, o que glorifica e o que não glorifica. O que não glorifica tem que cair por terra, tem que bater em retirada. Não pode fazer morada, nós não podemos nos acostumarmos. É isso que Deus quer. Que nós venhamos ter discernimento e nos incomodarmos e começarmos, Senhor, me dá uma estratégia. Isso tudo é com o Senhor, irmãos. Isso tudo é colocando Ele à nossa frente. Por isso que eu estou falando, vai para frente do espelho, glorifica o nome do Senhor. Senhor, contigo eu vou conseguir. Contigo eu vou fazer, contigo a porta vai se abrir, contigo eu vou chegar aonde o Senhor já determinou. Sem ti eu não vou fazer nada, eu não vou chegar a lugar nenhum. Dá honra para Ele, coloca Ele no lugar devido dele, que nós vamos ver como que a coisa não vai funcionar. E outra coisa, porque a Bíblia vai dizer, o amor ao Senhor lança fora todo medo. Por que tu tem medo de ser feliz? Por que tu tem medo de dar o primeiro passo? Por que tu tem medo de fazer aquilo que está no momento, que está na hora, que é necessário que você faça? Porque nós não confiamos nesse Senhor. Porque quem confia nesse Senhor
reconhece a voz dele e obedece a ele. Quem conhece a esse Senhor, todo tipo de vozes estranhas, contrárias, negativas, não vai prevalecer mais a voz do nosso Senhor. Porque no meio de uma situação sempre tem muita multidão. Porque quando Paulo repreende essa jovem, Paulo não chama essa menina para um canto, Paulo não tira ela ali daquele povo, ele repreende aquela menina ali no meio de todo mundo, para que aquele povo pudesse saber que tinha uma autoridade sobre a vida dele. E ele não estava preocupado com aquilo que ia acontecer. Paulo, ele foi açoitado, diz a Bíblia. Paulo, ele foi preso, diz a palavra do Senhor. Mas a obra que ele estava fazendo naquele lugar nem se comparava com aquilo que ele estava vivendo. Porque quando a gente entende da maneira que a obra está sendo feita, nem se compara com o tipo de luta ou de adversidade que você possa estar vivenciando. Quando você entende que a obra que Deus quer fazer na tua vida vai alcançar outras pessoas, nem se compara a fase e o momento que você possa estar vivendo. Mas aí a gente precisa ter esse entendimento. É por isso que a gente precisa pedir para o Senhor renovar a nossa mente. Uma renovação de mente que não se conforma. É uma renovação de mente que a gente consiga discernir. Uma renovação de mente, se o diabo está falando que você não vai casar, tu fala, eu vou casar porque Deus já falou que eu vou casar e vai ser um casamento que glorifica o nome do Senhor. Ah, eu vou trabalhar, a porta vai se abrir, porque o Senhor já falou que a porta vai se abrir, ela vai se abrir, porque o meu Deus já me deu uma palavra de vitória e eu já tomei posse. Mas não, a gente vai se conformando. Aí muitas das vezes as oportunidades vêm, aí fica aquela luta, carne e espírito. Quem é que tem que prevalecer não é a tua carne, é o teu espírito, fazendo aquilo que Deus está mandando você fazer. Porque quando a gente obedece, o nosso coração se alegra, porque a gente vê que Deus responde, que Deus dá vitória, porque Ele continua sendo fiel. Então chega um momento na nossa vida que a escolha tem que ser minha, que a decisão tem que ser minha, pautada na palavra, porque eu estou seguindo uma direção que Deus está me dando, e muitas das vezes seguir a direção de Deus, na maioria das vezes, tem pessoas que não vão entender. Tem pessoas próximas, mas foi Deus que mandou, irmãos, em nome de Jesus. Paulo sabia o Deus a qual ele servia. E nós sabemos quem foi ele. O que ele fazia? Perseguidor da igreja. Perseguia para que o povo de Deus fosse preso, para que o povo de Deus fosse açoitado. E depois ele sofre também as perseguições por amor a Cristo. Mas a gente não vê Paulo recuando, a gente vê Paulo avançando, implantando as igrejas, fazendo obras de viagens missionárias, indo para lugares na direção do Espírito Santo de Deus, para que pudesse se cumprir o propósito na vida dele. E muitas das vezes chega um momento de se cumprir o propósito, mas aí o medo fala mais alto, a insegurança fala mais alto, aí vem as oportunidades que Deus está nos dando, está nos preparando, e é aquilo que eu falo, mas aí eu já tenho a minha projeção, eu já fiz a minha planilha, eu quero dessa forma, irmãos, em nome de Jesus. Você planejar, você se organizar, isso tudo é benção, mas fala, Senhor, eu quero dessa forma. Porque quando Jesus estava no Getsêmani, chorando, transpirando sangue, ele falou, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Aleluia. Aleluia. É dessa forma, irmãos. Senhor, eu quero desse jeito, mas que seja da sua vontade, porque a vontade dele ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E na maioria das vezes a gente vai achar que não é. Porque a gente não está entendendo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Tá aqui, ó, o Marcelinho veio lá de Mangaratiba. Deus vai te dar vitória, filha. Aquieta o teu coração. Quando ele veio todo desconfiado. Pastor, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria... Eu falei, ó, tu fica ligado, porque a porta... Não foi, Marcelinho? Fica ligado, porque Deus já abriu a porta, é tempo de você entrar. E se você não vigiar, tu não vai entrar. Falei para ele, não falei, Marcelinho? Falei com ele. Eu falei, não vai ser do jeito que você quer. Deus não falou que ia abrir a porta? Então entra. Entra e faz aquilo que Deus está mandando você fazer.
Eu falei, tu fica ligado, porque chega nesse momento, você acha que o adversário quer que você seja feliz? Que nós sejamos felizes? Você acha que ele quer, vendo você dando um culto de ação de graça, subindo no altar, se casando, se preparando, tendo uma família, tendo um casamento abençoado? Não estou falando de problemas, porque todo mundo tem. A gente tem problema, mas nós temos bênção de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós somos abençoados por Deus. E graças a Deus, ele ouviu e Deus deu vitória, porque foi melhor e maior do que ele queria. Ele queria uma coisa que ele viu que depois não era. O caminho que ele queria ir, o que ele queria, o que ele tinha projetado, seria laço para a vida dele. Mas ele confiou e Deus honrou. É assim que Deus faz, irmãos. Muitas das vezes virão situações para onde nós vamos. Se o Senhor mandou, fica quietinho, fica quietinho. Mas se o Senhor estiver mandando ir, vai. Se o Senhor está mandando fazer, faça, porque Ele garante. Só que a gente precisa entender, porque aqui a gente vê duas situações. A gente vê uma jovem escravizada pelos seus senhores, e a gente vê Paulo numa obra missionária que Deus já tinha dito que haveria conversão naquele lugar. E a gente vê os senhores dela ali também tendo lucro daquele espírito de adivinhação. Mas aí o Senhor leva ele para aquele lugar. Irmão, se o Senhor te levar para um lugar, se o Senhor te der uma direção, se o Senhor estiver mandando, faça isso, Ele vai garantir, irmãos. Porque Deus, Ele é fiel. Tinha vidas naquele lugar que precisava ter um encontro com Deus. Ainda que Paulo depois foi açoitado. Muitas das vezes nós obedecemos, nós fazemos a vontade do Senhor, vem um deslevante do adversário, mas nem se compara com a presença de Deus na nossa vida. Nem se compara. Porque ainda, até na prisão, até açoitado, acorrentado, a Bíblia diz que perto da meia-noite ele podia estar assim, Deus me mandou atravessar a Macedônia, né? Porque a gente é muito sugestionamento. Pô, eu vim aqui, Lídia se converteu, Deus fez uma obra, eu repreendi o espírito de adivinhação da jovem e agora eu estou passando por esse momento nessa cidade, estão querendo me apedrejar, vão me prender como prenderam ele, açoitaram eles ali no meio da cidade. Que Deus é esse? Porque na maioria das vezes é o que a gente fala. Ah, eu projetei, eu queria dessa forma, eu queria desse jeito, Deus não fez. Que Deus é esse? Até ali dentro da prisão, tinha uma obra a ser feita. Porque tinha uma família, a família do carcereiro, precisava se converter. Precisava ver o poder de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, Deus vai nos usar para sermos instrumento em vidas, em famílias, a qual o nome do Senhor venha a ser glorificado. Independente daquilo que eu venha passar, independente das lutas, independente da adversidade, independente das críticas, dos apontamentos, nós precisamos querer ser instrumento na mão desse Senhor. Porque tem famílias, tem vidas indo para o inferno. Pessoas que precisam conhecer esse Senhor através de nossas vidas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E o interessante é que quando ele chega naquele lugar, a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, eles cantavam hinos e louvores a Deus, eles começaram a adorar. Imagine muitas das vezes quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por um momento difícil, onde a gente nem consegue verbalizar, a gente só geme e chora. Mas muitas das vezes dentro desse momento, você está adorando ao seu Senhor. Você está louvando ao seu Senhor e você não está sozinha nesse momento. Porque quando você se prontifica naquele momento de dor, de medo, de insegurança, de aflição, que você entende que vai adorar o seu Senhor da maneira que você sabe adorar Ele, Ele vem e te visita. E a Bíblia vai dizer que ali naquele momento, que era um momento de dor, era um momento de aflição. Porque imagine, eles foram açoitados, irmãos. Naquela época era chicote. Você imagina um chicote batendo no nosso couro. E eles estavam ali por causa de almas, pelo Evangelho.
E o interessante, eu sempre falo que me desperta na palavra, que a gente não vê esse povo passando por essa situação porque estava orando para um casamento, para um concurso, orando para uma casa própria, para um helicóptero, para um avião. Não, era pelo reino. Era reino, era vidas, era almas. É isso que Deus tem que implantar no nosso coração, esse amor por almas. A gente quer ver vidas sendo transformadas, vidas sendo libertas. Eu não posso me conformar vendo algumas situações que eu sei que não é de Deus, que é espiritual, que é o próprio demônio, o próprio adversário fazendo a arruaça. Nós não podemos nos conformar com isso. E ali eles começaram a adorar, e a Bíblia diz que veio um grande terremoto naquele lugar, que as portas se abriram. Imagine os cárceres daquela época, a grossura daquelas portas, aqueles cadeados, aquelas correntes. A Bíblia vai dizer que na adoração daqueles homens, aquelas cadeias se abriram. Em nome de Jesus, que possa ser amanhã, que o Senhor abra as cadeias, principalmente da tua mente, principalmente de todo o sugestionamento que você possa estar recebendo, que você está engessada, que você está paralisada, que é tempo de você entrar, que é tempo de acontecer, e você não está entendendo aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque a Bíblia vai dizer que as cadeias se abriram. E o carcereiro, ele se apavorou a ponto de querer tirar a sua vida. E Paulo fala, não precisa tirar a sua vida. Por quê? Porque ele achou que os presos tinham fugido da cela. Ele ia ter que dar conta, ele estava de plantão naquela noite. E aí Paulo leva uma palavra para aquele homem. E aquele mesmo homem que estava aguardando Paulo ali, começou a tratar das feridas que foram feitas. Começou a tratar daquele homem vai para a casa do carcereiro. E ali ele prega a salvação para aquela família. E aí a obra vai sendo concluída através da vida de Paulo. Em nome de Jesus, que nessa manhã, que tudo aquilo que o diabo tem tentado, que tudo aquilo que ele tem maquinado, planejado para você se conformar, para que você não abra os teus olhos, para que você não entenda que é um novo tempo, que está na hora de você dar o seu primeiro passo, que está na hora de você avançar, que está na hora de você sair dessa paralisação para você viver o novo do Senhor, que possa ser essa manhã para a tua vida. Que Deus possa ser glorificado e que você possa querer viver o novo e que você possa entender, eu planejei, mas eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, porque o que Deus tem para a nossa vida é muito melhor, nem se compara com aquilo que muitas das vezes nós estamos desejando e querendo. É muito melhor, é muito maior e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque Paulo, ele não se conformou com a vida daquela jovem. Para aquela jovem teve libertação. Eu acredito que depois que ela foi liberta daquele espírito, os seus senhores devem até ter dispensado aquela moça. Porque Deus não faz nada pela metade. Porque ela só servia para eles por causa do espírito de adivinhação. Não tinha mais espírito de adivinhação. Então até aquela moça, ela foi liberta. Para seguir o caminho da vida dela, para não ficar sendo usada pelos seus senhores. Em nome de Jesus, que nessa manhã, eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas eu quero desejar no nome de Jesus. Olhe e veja o que Deus está falando, o que Deus está sinalizando através do Santo Espírito, que eu creio que habita em cada um de nós. O que é de Deus, o que não é de Deus, o que eu tenho que fazer, o que não é para mim fazer. Faça aquilo que Deus estiver falando. Para dessa covardia. Porque muitas das vezes Deus está sinalizando que é tempo, mas o medo. Mas a Bíblia diz que o amor ao Senhor, mas eu digo que eu amo ao Senhor. Mas se eu amo a Ele, por que eu tenho medo? Por que eu não confio? Por que eu não tenho certeza que é esse Deus que está falando que é tempo, que é hora, que é momento, que é Ele que está preparando, que Ele tem um de melhor para a minha vida? Porque eu ainda não amo esse Senhor para que esse medo caia por terra. Ninguém quer fazer nada errado. Eu sempre digo, nós não temos mais idade de errarmos.
mas também não é para a gente ficar estagnado. Mas não é também para a gente ficar engessado. Mas também não é para a gente não viver aquilo que Deus tem para a vida da gente. Eu tenho certeza que se você colocar qualquer situação diante de Deus, se você esperar Ele sinalizar, porque Deus, Ele dá sinais. Deus começa a dar sinais. Deus não vai deixar ninguém enganado. Porque às vezes eu escuto, mas eu esperei, eu orei, e agora... Não, irmãos. Às vezes a gente esperou do nosso jeito, não do jeito que a palavra diz. A gente orou, Deus sinalizou, mas aí a gente já tinha feito a escolha. Porque muitas das vezes a gente até ora, mas eu já sei o que eu quero. Eu vou orar, mas eu já sei o que eu quero. Então é isso que Deus quer nos ensinar. Que aí não tem como mais dar errado. Não tem como mais vir sofrimento. E as coisas vão se cumprindo da maneira que Deus quer na vida da gente. E aí o nome dele vai ser glorificado, porque nós estamos obedecendo a esse Senhor. Nós estamos fazendo a vontade desse Senhor. Então que nessa manhã, irmãos, que no nome de Jesus, faça como Neemias fez. Eu vou fazer uma ronda. O que está errado? O que precisa consertar? O que precisa sair? O que eu preciso renunciar? Para onde eu preciso ir? Se é para esperar, eu vou esperar com paciência. A bênção, ela vai nos alcançar, irmãos. E ela nos alcança mesmo. Mas aí, para nos alcançar, a gente precisa estar fazendo a vontade do Senhor. Do jeito que Deus falou para Paulo que haveria conversão naquele lugar, houve. Houve a conversão de Lídia, houve a conversão da jovem e houve a conversão do carcereiro e sua família. Deus é fiel. Vamos nos colocar de pé. Que nessa manhã eu quero chamar os obreiros aqui, que eu vou ungir a mente de vocês, como Deus determinou. Eu não sei, obreiros, vem para cá para frente. Os obreiros já sabem o esquema.